Tá chegando às lojas brasileiras nesse mês, olha, o novo SUV médio inédito da Renault aqui no Brasil, o Boreal. E agora eu vou mostrar para vocês todos os detalhes desse carro. Esse carro está chegando para disputar mercado com os principais modelos aí do segmento, Jeep Compass, Toyota Corolla Cross, entre outros. E olha só, para isso ele tem um design completamente novo. Ele vem muito da picape Niagara, conceitual ainda, que foi revelada no ano passado pela Renault. E olha, a gente tem aqui esses faróis divididos, eles têm aqui um desenho diferente, bem geométrico, né? Aqui, olha, na grade a gente tem essas aberturas trapezoidais que dão um efeito diamante e aqui no meio o símbolo, o escudo novo da Renault. Essa versão, olha, ela tem esses detalhes aqui em black piano na frente, na parte inferior do para-choques. Aqui uma moldura aqui prateada e no meio os sensores ali, o sensor, né, principal do sistema ADAS. Esse carro tem, olha, dimensões generosas para a categoria. Ele é um pouco maior, por exemplo, que o Jeep Compass atual, né? Essa versão, olha, temos rodas de liga muito bonitas aqui, acabamento diamantado e preto brilhante, né? 19 polegadas, as molduras aqui em preto nas caixas de rodas, retrovisor e teto, olha, pintados de preto aqui, pintura Biton. Aliás, essa cor azul aqui é a cor de lançamento desse carro. Detalhe legal aqui, olha, são as maçanetas das portas traseiras embutidas aqui na parte superior. Elas têm um acabamento preto, ficam camufladas, né? Então você não vê maçaneta aqui. E olha, tem esse detalhe dessa moldura, formato losango, escudo da Renault, né? E aqui faz esse efeito do teto flutuante. Aqui atrás, olha, o Boreal tem um design bem estiloso, né? Lanternas aqui fininhas, elas vêm de dentro aqui da tampa, pelas laterais, né? Tem essa iluminação marcante aqui de LEDs. Esse carro, olha, tem a traseira bem alta, né? As lanternas ficam em posição elevada, o nome aqui no meio em destaque, né? E olha, aqui um dos grandes trunfos desse carro, porta-malas aqui com abertura elétrica e 522 litros no padrão VDA, que é o padrão oficial, né? Então, olha, um dos maiores porta-malas que a gente tem nessa categoria. Aliás, olha só que legal, a gente tem duas tampas aqui divisórias e veja só como temos aqui mais um pouco de compartimento, amplia bastante o tamanho do porta-malas e ao mesmo tempo, se tiver objetos aqui mais frágeis, dá para colocar nessa parte e deixar as malas em cima. Outro detalhe legal aqui na mala do Boreal são essas alças aqui, esses puxadores, para fazer o rebatimento, veja só, do banco traseiro, para você aproveitar ao máximo do compartimento aqui, estender o porta-malas. Nessa configuração são mais de 1.200 litros. Bom, aqui atrás, olha, com certeza posso afirmar um dos SUVs médios que a gente tem com mais espaço aqui no banco traseiro, né? 3 adultos com conforto aqui no Boreal, temos bastante conteúdo, um acabamento até bastante caprichado também, olha, partes aqui em 2 cores na porta, puxadores em black piano, temos aqui couro também, um carro caprichado, detalhes, por exemplo, aqui, olha, bolsas para você colocar smartphone aqui na parte de trás dos bancos, né? Teto solar nesse carro, então a gente tem aqui teto solar panorâmico, 2 lâminas de vidro, aqui dá para abrir a parte da frente, saída de ventilação, olha, 2 saídas, portas USB do tipo C, e aqui olha só que legal esse detalhe, essas luzes de teto aqui com acionamento por toque, isso aqui era coisa que a gente só estava vendo ainda em carro chinês. Vamos agora dar uma olhada aqui na parte da frente, para mim, sem dúvida, o lugar mais impactante aqui do Boreal. Porque, olha, primeiro um padrão bastante moderno, um design que conecta aqui as portas, o painel, né? Temos aqui um acabamento bem diferente de tudo que a gente já viu de Renault nacional. Olha só
o detalhe dessas molduras, partes aqui com couro costurado, realmente um carro com muito capricho, que mostra essa qualidade construtiva. Aqui a gente tem esse console entre os bancos, né, suspenso, que também traz uma sofisticação aqui para a cabine, olha, persiana com porta-copos, carregador de celular por indução. A chave nós já conhecemos, né, a chave cartão aqui da Renault, igual a do Kardian, assim como, olha, o joystick de acionamento aqui do câmbio, mas ele tem aqui um seletor dos modos de condução, 5 modos aqui, um inclusive de personalização, e temos também o modo esporte. Bom, aqui no painel, olha, o volante aqui igual do Kardian, né? Mas olha, esse cluster aqui, realmente a grande surpresa do Boreal, 2 telas combinadas de 10 polegadas, temos aqui um multimídia com o sistema Google Built-in, ele já tem aqui uma integração, inclusive, com o quadro de instrumentos. Quando você coloca aqui um mapa, por exemplo, ele pode ser visto aqui atrás do volante. E olha, esse multimídia aqui, ele tem também loja de aplicativos, espelhamento sem fio com Android Auto e Apple CarPlay. Então você tem realmente um nível de conectividade bem moderno aqui no Boreal, né? Então esse carro, olha, ele vai te permitir aqui fazer uma série de ajustes, baixar aplicativos, ter atualizações remotas aqui, over the air, né, OTA. E aqui também a gente tem uma série de configurações desse carro. Olha, tem tanta coisa aqui que tem até massagem aqui nessa versão Iconic para o banco dianteiro. Esse carro também tem iluminação aqui ambiente na cabine, você configura tudo pela tela, tem sistema de assistente de manobra de estacionamento para você parar numa vaga, né, mais difícil. Temos aqui também a visão 360 graus, então realmente um multimídia aqui bastante poderoso no Boreal. Hoje é o segundo dia de evento aqui do lançamento do Boreal. Eu acelerei o carro ontem e a gente vai ver agora um pouquinho de como foi o test drive. Fala galera, tô aqui acelerando o Renault Boreal, super lançamento da marca esse ano aqui no Brasil, né? O principal deles, um carro inédito para o nosso mercado, né? Que chega aí para disputar o segmento de SUVs médios, né? Principalmente contra Jeep Compass, Toyota Corolla Cross, né? Os dois maiores rivais desse carro. Carro que tem a produção lá em São José dos Pinhais, usa a nova plataforma modular do grupo Renault, né? E é um carro que vem aí com a mesma mecânica que a gente já tem no Renault Duster, por exemplo, né? Temos aqui motor 1.3 Turbo Flex TCE, né? Injeção direta, são 163 cavalos de potência, mais de 27 kgfm de torque, né? 270 Nm. E o câmbio aqui automatizado, dupla embreagem embanhada a óleo, 6 marchas, conjunto moderno, né? Uma dinâmica inclusive bem interessante nesse carro. Primeiro contato aqui com o Renault Boreal, tô subindo a serra de Campos do Jordão, fazendo umas curvas aqui. Esse carro, primeira impressão aqui, é um carro aparentemente leve, né? Uma direção bastante precisa aqui. Ela inclusive ganha peso conforme você acelera, né? É um ajuste bem interessante que a Renault encontrou nesse carro. Olha, suspensão, temos aqui no eixo traseiro eixo de torção, então ele usa aí o padrão da categoria, não tem braços múltiplos como alguns modelos, como por exemplo o Honda ZR-V, que é um outro concorrente desse carro, né? Vem do México, inclusive, mesmo preço desta versão aqui que eu estou acelerando, a Iconic, né? A Iconic, que é a topo de linha, 214.990, mas esse carro aqui ele tem versões a partir de 179.990, né? E tem ainda a intermediária ali, Tecno, por 199.990, R$200.000, né? Carro muito interessante, um rodar leve, estável pra caramba, super
equilibrado aqui em movimento, né? Um carro bem prazeroso aqui. Me chamou a atenção o excelente isolamento acústico da cabine. A gente praticamente não escuta ali barulho de rodagem ali, de pneu com asfalto, de vento, né? Um carro também com movimentos bem precisos, né? Essa plataforma parece bastante estável, ela não oscila muito, então você tem uma direção bem afiada. E ele responde muito rápido aqui no acelerador. Esse câmbio de dupla embreagem dá uma dinâmica bem esportivinha para esse SUV, né? Então um carro que muito interessante assim, que chama atenção aqui por essa parte de engenharia, muito bem construído, muito bem desenvolvido e calibrado pela Renault, né? E ao mesmo tempo, olha, ponto forte do Boreal, plataforma aqui modular, então ele tem um entre-eixos aí dos maiores da categoria, né? Vocês veem os dados aí na tela. Ele tem uma cabine bem interessante, uma cabine espaçosa, principalmente aqui no banco traseiro, né? O porta-malas desse carro, 522 litros, mais de 520 litros ali no compartimento também, dos maiores porta-malas, isso no padrão VDA, tá? Com a métrica aí dos litros líquidos que muitas marcas estão usando atualmente, são quase 600 litros lá atrás. Aqui na frente, olha, o banco do motorista, ele é bem confortável, ele é um pouco mais estreito, talvez, aqui ele tem uma pegada de cockpit, né? Principalmente com essas duas telas aqui combinadas no painel, duas telas de 10 polegadas, que deixam aqui o ambiente mais tecnológico. Aliás, olha, o Boreal provavelmente é o melhor Renault, assim, em termos de construção de cabine, de materiais empregados, que já foi feito aqui no Brasil, tá? Esse carro, ele tem partes macias aqui por todo o painel, partes forradas em couro, materiais super agradáveis, uma aparência assim sofisticada realmente, um carro que parece muito bem preparado. A minha impressão aqui, primeira vez que eu tô andando, né? Minha impressão é que a Renault aproveitou muito bem aí esses 3 anos que foi o período de desenvolvimento do Boreal para deixar esse carro nos trinques aí, no padrão, para pegar os rivais e conseguir fazer bem bonito, tanto em desempenho quanto em consumo. Aliás, ele também tem ótimos números de consumo, nota A no metro, apesar de ainda não ser híbrido, e com certeza ele será híbrido a partir do ano que vem, no mais tardar em 2027, a Renault deve lançar versões eletrificadas. Afinal de contas, essa plataforma do Renault, do grupo Renault, né? Plataforma modular, a mesma do Kardian e também a mesma que vai ser usada na futura picape aí, sucessora da Oroch, né? Uma plataforma que já prevê eletrificação em vários níveis diferentes. Então, olha, Renault Boreal, tô aqui bastante surpreso, um carro que me chama muita atenção e me parece muito bem preparado na parte de construção aqui, equilíbrio dinâmico, ajuste de suspensão, de direção, o motor 1.3 muito agradável, um desempenho muito interessante para esse carro. A sensação é que mesmo quando ele estiver carregado com uma família a bordo, ele vai estar rodando muito bem, acelerando, respondendo muito bem, muito espaçoso aqui dentro, realmente o banco traseiro, porta-malas aqui, o espaço dos maiores da categoria. E olha, para completar, um carro que tem aí um novo estilo de design da Renault, uma linguagem que inclusive é diferente de tudo que a marca tem na Europa. Ela traz aqui um estilo próprio para a linha do Brasil. E olha, Renault Boreal certamente vai dar aí o que falar, vai dar trabalho para os rivais. Acho que é um carro que vem aí bem preparado para essa disputa de mercado. Renault Boreal, então, chegando às lojas em 3 versões, preços, olha, entre 180 mil e 215 mil, caso desta versão Iconic, e todas elas, ó, com motor 1.3, Turbo Flex TCE, injeção direta, 163 cavalos de potência, 27,5 kg
de torque e o câmbio EDC de dupla embreagem banhada a óleo e 6 marchas. Só faltou nesse carro, para esse lançamento, a versão híbrida, que provavelmente vai ficar para 2026. Bom, Renault Boreal, grande lançamento da marca para esse ano, para os próximos anos, produção em São José dos Pinhais, no Paraná. A empresa deposita grande confiança nesse produto, né? É o carro para brigar aí com os principais concorrentes entre os SUVs médios, incluindo aí modelos chineses que estão chegando aí aos montes aqui no Brasil. Curtiu o Boreal? Acha que esse carro vai ser um dos líderes aí de vendas no segmento? Diz aqui para mim nos comentários. Valeu!